vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Declaro mais uma vez. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Nós te louvamos, ó Deus, clamamos pela tua presença nessa noite, ó Deus. Enche cada coração, ó Deus, que está assistindo essa live, cada família, ó Deus, que está ouvindo as nossas vozes, ó Deus. Que o Senhor possa encher cada coração da tua presença, que o Senhor possa vir de encontro às nossas vidas nessa noite, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor é tudo que nós precisamos, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és santo, ó Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Bendito seja teu nome, ó Deus. Glória a Jesus.
O tema da minha pregação hoje é o Evangelho para as famílias. Eu quero começar hoje falando daquilo que é mais importante, porque tudo aquilo que eu vou falar posteriormente a este dia de hoje, a esta pregação, ele será apenas paliativo se você não entender a mensagem de hoje. Então, a mensagem de hoje sobre o Evangelho para as famílias é de suma importância para que você venha, de fato, conseguir fazer as outras coisas que nós estaremos ministrando posteriormente, tá bom? Aqui é o Tiago da Paz também, Aline, César, minha irmã, Silvia. Vamos lá? Romanos capítulo 1, versículo 16 até o 18, meus irmãos. Romanos 1, 16. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus, guarda bem esse versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Falei que ia ler até o 18 e até o 19, mas não tem problema não. Como eu disse, eu vou falar a respeito, nesses dias posteriores, se assim o nosso Senhor permitir, a respeito de coisas práticas em relação à família, só que é de suma importância que você entenda o que eu vou estar dizendo hoje, porque como eu disse, tudo mais, se você não entender a mensagem de hoje, vai ter apenas um efeito paliativo, né? Um efeito efêmero de pouca duração. Então você precisa entender aquilo que eu vou dizer hoje. Eu e você sabemos que a instituição família, ela tem se deteriorado a cada dia mais, infelizmente. Vi certa pesquisa uma vez dizendo que há 25% de divórcios no mundo e a porcentagem na igreja do Senhor é a mesma quantidade, 25%. Ou seja, de cada 4 casamentos, um se rompe. Tanto fora como dentro da igreja. Nós sabemos que isso tem acontecido, por quê? Porque tanto crentes como ímpios, eles têm absorvido do mesmo remédio. E esse remédio não é a palavra do Senhor. Nós temos hoje em dia, infelizmente, crentes com casamentos como ímpios, onde a cama, na verdade, parece um ringue. E por que essas coisas acontecem? Ora, é justamente porque o Evangelho não tem sido pregado dentro das igrejas de forma correta. Nós temos visto líderes, pastores, que eles se passam mais por terapeutas, mais por palestrantes motivacionais, e a consequência é que as famílias vêm se deteriorando a cada dia. Meu irmão, se hoje nós vivemos uma época onde as famílias têm a cada dia mais se acabado, imagina só quando nós começarmos a colher os frutos das pregações de David Leonardo, de Tiago Brunet, de Vitor Azevedo, que não pregam nada com nada, que são completos hereges. As famílias vão se deteriorar a cada dia mais. Portanto, você precisa entender que o que você precisa não são apenas 7 regras de como educar seus filhos ou 5 princípios de como ter um casamento melhor. O que você precisa é conhecer o Criador através da palavra dele, através do Evangelho e através do conhecimento de Deus. O Evangelho te muda e te capacita a ter uma vida melhor. Eu vou falar posteriormente sobre perdão, sobre boa comunicação. Só que essas coisas os ímpios também dizem. A diferença nossa para Augusto Cury, a diferença nossa para um palestrante de autoajuda é justamente a mensagem do Evangelho, de que nós precisamos da graça de Deus sobre nós. Nós precisamos nascer de novo, do contrário, não conseguiremos sustentar o nosso casamento. Você sabe que a palavra religião, ela significa religar, né? Religar quem? O homem com Deus. Você precisa entender que o seu pior problema não é porque você é rebelde aos seus pais, não é você pai que não sabe tratar bem o seu filho, não é você cônjuge que não consegue ter paciência com o seu cônjuge. O seu maior problema está com Deus. Você primeiro precisa entender que você tem que acertar a sua situação com Deus, com o Criador, para que só depois então você possa se dar bem com a criatura. Porque você não vai se dar bem aqui na horizontal se na vertical você não se dá bem. Ou seja, primeiro nós temos que nos reconectar com Deus, sabermos quem Deus é, para que eu e você venhamos de fato a lidarmos com o próximo, melhor dizendo, da maneira melhor possível. E o Evangelho apresentado por Jesus Cristo, ele não apresenta Jesus Cristo apenas como alguém que detém boas regras morais. O Evangelho vem dizer que eu e você somos totalmente necessitados de Deus para cumprir o nosso papel, seja como pai, seja como filho, seja como mãe, seja como marido, ou seja como esposa. Então você precisa entender que
apenas ter mais paciência, orar para que Deus te dê mais paciência, para que você consiga perdoar, para que você mude o seu mau gênio, para que você vença a pornografia, a sensualidade. São coisas importantes, mas antes disso, você precisa entender o Evangelho. Você só conseguirá vencer essas coisas quando o Evangelho, de fato, for pregado e você ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu sei que muitos dizem por aí que, olha, você precisa olhar para o estilo de vida de Jesus Cristo e segui-lo e copiá-lo. Isso é verdade. Mas você jamais vai conseguir ser igual a Cristo se o Evangelho não for pregado e se você não ter um verdadeiro encontro com Ele. Você precisa, antes de tudo, antes de copiar aquilo que Jesus Cristo fez, você precisa olhar para a cruz do nosso Senhor e não ver ali apenas um bom exemplo moral de como se comportar diante da sociedade ou numa família. Você primeiro precisa olhar para a cruz e saber que ali está o Salvador da sua vida, aquele que tem o poder de lavar os seus pecados, de perdoar os seus pecados, de dar para você uma nova natureza, para que daí então você possa se dar bem com o seu próximo, com a pessoa que está ao seu lado. Então eu quero passar alguns princípios aqui esta noite. O primeiro princípio é o seguinte: a mensagem do Evangelho é a ira de Deus contra a maldade humana. Eu sei que você ouve que o Evangelho é boas novas, isso é verdade, mas quais boas novas? Boas novas de que Deus vai dar para você um carro novo, uma casa com piscina, vai dar para você filhos bonitos e saudáveis? Você acha que de fato o Evangelho se limita apenas a isso? Qual é a boa nova? A boa nova é que todos nós, sem exceção, estávamos condenados, fadados ao fracasso, destinados ao inferno. Mas mesmo assim, o Senhor, em sua misericórdia e graça, nos alcança com a sua mão soberana, nos arranca do lamaçal do pecado, nos dá um banho, nos faz nova criatura e o seu Filho paga o preço pelo meu e pelo seu pecado. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo morreu. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, que nós lemos aqui, Paulo vai dizer exatamente isso. Agora, se eu e você acreditamos que Deus é bom, nós temos que sim acreditar que Deus tem que se irar com aquilo que é mal. Eu e você somos assim, seja sincero. Se você é alguém que ama a vida, você precisa detestar com todas as suas forças o aborto. Ora, se nós que nos esforçamos para ser bons, temos que detestar aquilo que é mal, por que o nosso Deus que é amor não pode detestar aquilo que é repugnante aos seus próprios olhos? Quem ama uma criança tem que odiar o aborto, quem ama aquilo que é certo, tem que detestar aquilo que é errado. Se de fato eu e você somos pecadores, vamos saber que o que sustenta o meu e o seu casamento, a minha e a sua família, a criação dos nossos filhos, é o temor a Deus. É isto que vai sustentar o seu casamento. Em Êxodo capítulo 20, versículo 20, é exatamente isso que o Senhor disse. O temor de Deus deve estar diante dos nossos olhos, a fim de que não pequemos. Ou seja, a partir do momento que nós tememos a Deus, é isso que vai fazer eu e você corrermos daquilo que é pecaminoso. O que faz você, filho? Às vezes quando você ouve, ou você toma lá, apanha dos seus pais, seu pai tira algo que é importante para você, o que faz você continuar submisso da mesma forma? E não sair gritando, não batendo boca e não jogar alguma coisa nos seus pais? É o temor a Deus, porque você lembra aquilo que a Escritura diz, que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem. Então, por conta de temer ao Senhor, você respeita os seus pais, mesmo que eles não sejam cristãos. O que faz você, irmão, a não adulterar, a não trocar a sua esposa de 40 por duas de 20? A não ceder diante da tentação? É o temor a Deus. O que faz você, minha querida irmã, que às vezes perde a paciência com seu marido e tem uma vontade de tacar uma panela na cabeça dele e não fazer? É o temor a Deus, você saber que Deus o colocou como cabeça no seu lar. Então eu e você precisamos entender que o temor de Deus é que nos livra do pecado. Um pouquinho para frente ali em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 11, a partir do versículo 10, Paulo vai dizer assim: não há um justo nenhum sequer, aquela narrativa bem conhecida. Não há um justo nenhum sequer, não há quem faça bem, não há quem entenda, todos se extraviaram. Ele começa a dizer de todos, sem exceção, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a sua língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Os seus pés são velozes para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria, eles desconhecem o caminho da paz. E Paulo diz o porquê, que todos nós a princípio vamos para esse caminho. Versículo 18, ele arremata da seguinte forma: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a descrição da humanidade. Por quê? Por que homens traem? Porque filhos são insubmissos aos seus pais?
Porque pais não amam os seus filhos, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. É isso que a Escritura deixa bem claro. Então, se você quer mudar, seja como filho, como filha, como marido, como esposa, como pai, você primeiro precisa ter temor de Deus. Saber que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Porque é o temor de Deus que vai nos livrar do pecado, do adultério, do divórcio. É o temor de Deus que vai nos livrar de fazer besteiras por aí. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos quem Deus é. E a consequência é que isso nos inibe de fazer aquilo que é errado. Uma vez eu conversava com o filho de um irmão, e menininho novo, acho que uns 9, 10 anos, e ele falou, olha, uma vez na minha escola, uns coleguinhas disseram para eu fazer assim, assado. E eu perguntei a ele, mas por que você não fez? Ele disse assim, você é louco, pastor? Meu pai me arranca os dentes. É claro, foi só uma figura de linguagem, espero que seja. Mas ele conhece o pai dele. Ele sabe, eu não vou fazer isso aqui que é errado, que todos estão dizendo para fazer, porque meu pai irá me punir. Ou seja, o temor que ele tinha do pai o livrou do pecado. E a mesma coisa acontece em relação ao nosso Deus. Quando nós tememos a Deus, nós automaticamente vamos correr daquilo que é pecaminoso. O segundo princípio é que a mensagem do Evangelho, ela fala sobre o pecado humano. Isso é o Evangelho. O Evangelho vem falar sobre o pecado humano, como nós lemos aqui em Romanos, capítulo 3. Paulo diz de forma bem clara, não há um justo. Eu não sou justo, por mim mesmo. Você não é. Aquele senhor bonzinho lá da rua da sua casa, que parece uma maravilha, não é justo. Pastores, papas, quaisquer pessoas. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Jeremias vai dizer que o coração do homem ele é corrupto, enganoso. Olha, o nosso coração talvez... Você já disse aquela frase, olha, fulano ali, ele tem um coração tão bom. É mentira, segundo a Escritura. Não existe essa pessoa. Não há um bom. O nosso coração ele é corrupto, enganoso. Olha o exemplo de Paulo. Paulo, no final de sua vida, depois de ter passado por tudo aquilo, de ter sofrido tanto pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, ele diz assim, fiel é a palavra de Deus e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, ele é morto por conta da causa do Evangelho. Paulo, depois de sua conversão, tem uma vida totalmente entregue ao Senhor. Faz o que muitas pessoas nunca sonharam em fazer. Ele apanha, ele passa naufrágio, ele é açoitado, ele é chicoteado. E então, depois de sofrer tudo pela causa do Evangelho, ele diz, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Meu irmão, se Paulo se via como principal dos pecadores, quem somos nós? Agora, o problema é que você vive se achando que é uma pessoa boa. Que talvez comparado com o seu vizinho, com a sua vizinha, olha, você não é tão desonesto. Você não é tão mal assim. Mas o que a Escritura diz é que somos completamente perdidos e pervertidos. Se você tem uma dúvida, imagine o seguinte. Imagine que no próximo domingo, em vez de apresentarmos aqui uma live... nós apresentaremos ali 30 minutos do que passou na sua cabeça nos últimos 2 meses. Para que todos os seus amigos, todo o Facebook, todo mundo pudesse ver. Como você se sentiria? Você teria prazer em sentar, cruzar o seu braço ali e falar, não tem problema não, pode passar tudo que esteve na minha cabeça. E se Deus descortinasse o que passou na sua mente nas últimas 24 horas apenas? Você ainda continua dizendo, eu sou uma pessoa boa? Eu tenho certeza. Se o seu cônjuge soubesse dos pensamentos que às vezes perambulam na sua mente, ele sentiria aversão de você. Sentiria aversão de você. Se os seus filhos soubessem, pai, o que passa na sua mente, eles teriam vergonha do pai que eles têm. Se os seus pais soubessem o que a sua mente anda passando aí dentro, eles teriam vergonha e diriam, eu não acredito que meu filho é dessa forma. Porque assim somos nós, é o que diz a Escritura. Olha para você ver a nossa civilização. Por que ela está indo de mal a pior? É porque as pessoas têm de todas as maneiras tentado destruir o pilar da sociedade do cristianismo, que é a família. Então, por conta disso, eles têm implantado a todo tempo na cabeça do filho que eles precisam ser independentes, na cabeça da mulher que ela não precisa ser submissa ao marido, que ela pode muito bem deixar o seu filho na creche, na escola, com uma outra pessoa, sair, ganhar o seu dinheiro, porque é muita humilhação pedir para o marido dar dinheiro para pagar uma progressiva.
E fazendo isso, eles estão fazendo o quê? Desmantelando a família brasileira. Não só a brasileira, né? Todas as famílias, infelizmente. Então, você precisa entender, em primeiro lugar, que talvez a sua família não está tão bem, o seu casamento não está tão bem, sabe por quê? É porque às vezes você se acha demais. Você se acha a última bolacha do pacote. Você acha que o problema está sempre no seu pai, que o problema está sempre na sua mãe, que o problema está sempre no seu cônjuge. Constantemente eu converso com casais, é impressionante. A esposa vem, ela sempre fala para mim, pastor, você não sabe o que meu marido fez. E descasca o homem. Eu vou conversar com o marido, ele fala a mesma coisa, pastor, você não sabe o que ela faz. E descasca a esposa. Raramente, eles chegam diante de mim, pastor, olha, eu vim aqui conversar a respeito do nosso casamento, porque eu tenho agido muito mal. Eu não tenho sido uma esposa adequada, eu não tenho sido uma esposa genuinamente cristã, ou um marido fiel que ama sua esposa acima de todas as coisas. Dificilmente. E é por isso que os casamentos não avançam, é por isso que o divórcio entra, inclusive, na igreja. Como que eu e você precisamos ver que nós somos pecadores? Meu irmão, você não precisa se esborrachar por fora para você se conhecer por dentro. Você não precisa ir para a zona, para o motel, para a farra, para você conhecer que você é pecador. Basta você ir à Escritura. Vá à Escritura. Deus vai automaticamente descortinar todo esse seu coração podre e corrupto. Então você vai ver que muitas das coisas ruins que acontecem com você, na sua família, no seu casamento, são culpa sua e não dos demais. Agora, se você sabe que você é pecador, você vai buscar a Deus porque você sabe que sem Ele você não consegue. Se você sabe que você é pecador, você vai sim ter mais paciência com o próximo. Por quê? Você vai ter mais paciência com o erro dele porque você sabe que você também erra. Então isso é de suma importância. E o terceiro e último princípio para encerrar é que a mensagem do Evangelho ela fala sobre a graça divina. Fala sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. Se eu e você somos pecadores e nós reconhecemos isso, primeiro que nós não acharemos ruim de sermos cobrados. Se eu e você sabemos que somos maus e pecadores, você não vai colocar, meu irmão, minha irmã, senha no seu celular. Ora, por que tem que ter senha? Seu Facebook, seu WhatsApp, suas redes sociais. Por quê? O seu marido ele pode ver algo que talvez não o agrade, a sua mãe. Você que é mãe, você não pode deixar o seu filho ter senha no celular, a não ser que ele passe a senha para você. Quando ele ver a internet, você não pode deixá-lo no quarto sozinho, mas falar para ele, veja aqui na mesa, junto com todos. Não podemos ter isso. Se nós entendemos que somos pecadores, não vai haver o problema em sermos cobrados. Sabe por quê? Nós sabemos que a cobrança, na verdade, faz bem para nós. Faz bem para mim e para você, porque teremos que prestar conta. Eu sei que não é o caso, mas, por exemplo, em relação à igreja, é isso que nós fazemos. Na nossa igreja há tesoureiro, na nossa igreja há mais irmãos que contam ali os dízimos, as ofertas, é tudo anotado, o tesoureiro manda o relatório para os líderes de pequeno grupo, para o pastor e para todos aqueles que são fiéis com o dízimo, com a oferta. Por quê? Ora, porque passa confiança para as pessoas serem fiéis com o seu dízimo, com a sua oferta e também me inibe do pecado. Porque convenhamos, e se eu quero trocar de carro? Dar um tapa no dinheiro da igreja lá, como que eu vou apresentar um relatório no mês seguinte, faltando lá 5 mil reais? No caixa da igreja, não tem como. Então você está vendo? A cobrança, ela faz bem para mim, para você. Mas como eu disse, o terceiro e último princípio é que a mensagem do Evangelho, ela fala sobre a graça divina. Travou ali? Irmãos, vi aí se travou. Tem um irmão falando que travou aqui. Vocês avisam aí, por favor, tá bom? A mensagem do Evangelho ela vai falar sobre a graça divina. No versículo 20 de Romanos 3, Paulo vai dizer assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha o que Paulo diz. Deixa eu só arrumar aqui. Irmãos, estão conseguindo ver aí? Por favor? Só confirma para mim. Quem falou que travou e ninguém falou mais nada? O meu está falando que está normal aqui. Ao vivo ali. Tá ok? Alguém responda, por favor. Mariano, pegando aí, tá? A Lisa falou que não travou, não. Benção. Mas vamos lá. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha o que Paulo diz.
Ninguém será justificado diante do Senhor pelas obras da lei. Ou seja, nenhum de nós poderemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, estou aqui porque eu fiz um bom trabalho lá na terra. Estou aqui porque eu doei cestas básicas na época de pandemia, porque eu fiz máscaras e distribuí no meu bairro, porque eu ajudei o necessitado. É nosso dever moral de fazer essas coisas, claro. Mas não são essas coisas que nos justificam diante do Senhor. Ninguém vai poder um dia chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eis aqui o meu currículo. Graças te dou porque não fui como os demais. Não, de forma alguma. O cristianismo, ele tem algo peculiar. Ele tem algo diferente das demais religiões. Sabe o que é? As religiões, elas salvam homens bons. Você precisa cumprir algumas regras, cumprir alguns mandamentos. E a consequência de você cumprir aqueles mandamentos é que você é salvo. As religiões, em sua maioria, todas elas, salvam homens bons. O cristianismo, ele é diferente. O cristianismo, ele salva apenas pessoas más. E, consequentemente, é a única religião que salva pessoas. Sabe por quê? Porque só existe esse tipo de pessoas no mundo. Só existe dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que reconhecem que são pecadoras e aquelas que ainda não reconheceram. Não há um meio termo. São só esses tipos de pessoas que existem. O problema das religiões é que elas fazem o seguinte. Elas veem as pessoas caídas num poço. Imagina um poço fundo ali de uns 10 metros de profundidade. E as religiões, elas vêm com uma corda e jogam uma corda dizendo: você precisa agarrar essa corda e você precisa subir para que você saia deste fundo e você seja salvo. Você chegue aqui fora. E esta corda, ela é jogada em forma de mandamentos e mandamentos coerentes do tipo ame o próximo. Não é só o cristianismo que fala sobre o amor ao próximo. O espiritismo também fala, o catolicismo também fala, várias religiões também falam sobre o amor ao próximo. Então eles chegam com essa corda e jogam essa corda. E dizem: suba e você... O grande problema é que eles não conseguem enxergar que lá naquele poço, quase morrendo afogado, com a lama até a tampa, estão pessoas como eu e como você. Só que não somos pessoas fortes. Somos pessoas que estamos com os braços quebrados, com o quadril defeituoso, com o fêmur quebrado, com todos os ossos possíveis. Então nós não temos nenhuma chance de, com as nossas próprias forças, agarrarmos a corda e subir. Ainda que a corda seja firme, seja de um bom material, nós não temos essa condição. O cristianismo, ele é peculiar porque ele joga a corda, que são os mandamentos. Só que ele sabe que nós somos quebrados, que nós não conseguimos subir por conta própria. Daí o que ele faz? Deus envia do céu o seu Filho amado, para que ele possa descer aquele poço, pegar a mim e a você, colocar nos ombros e subir novamente a corda e chegar lá em cima conosco, são e salvos. Para que eu e você jamais venhamos a dizer: cheguei aqui, por quê? Porque eu fui forte o suficiente. Não foi. Essa é a diferença do cristianismo. E qual que é a implicação disso, pastor? Se você entender que foi o Senhor que te alcançou e te salvou, se você entender quão pecador você era e que o Senhor teve graça e misericórdia da sua vida, você vai ser mais grato, você vai ter mais paciência, você vai conseguir ajudar e perdoar mais o próximo. Para encerrar, você lembra daquela parábola de Mateus capítulo 18, onde diz que um homem, ele devia muito dinheiro para o seu patrão, ele devia muita grana, ele devia 10 mil talentos. Hoje em dia, em dinheiro, seria algo mais ou menos aproximado a 2 bilhões de reais ou um pouco mais. Era uma dívida impagável para um ser humano comum. Para um trabalhador que ganha um salário mínimo quitar essa dívida de 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 164 mil anos. Ou seja, algo impossível. E então ele disse para o seu senhor: Senhor, seja paciente comigo, eu tudo lhe pagarei. Ele não podia, não tinha possibilidade. O que o Senhor faz? Ele perdoa aquela dívida dele. Diz: eu te perdoo. E então aquele homem sai, aquele servo sai dali e ele encontra o seu conservo. Ah, falou que agora travou, mas voltou, né? Aquele homem diz que ele encontra o seu conservo. E o que o conservo dele faz? Deixa eu só arrumar a internet aqui, irmãos. Deixa eu ver se voltou agora, irmãos. Deu uma melhorada, que esqueci de ligar os dados. Isso é o cristianismo. Lembra aquela parábola? Só retomando aqui rapidamente. Um homem, ele tem uma dívida de 10 mil talentos, o que é aproximadamente pouco mais de 2 bilhões de reais. E ele diz:
meu senhor, se é paciente comigo, eu vou pagar. E o senhor perdoa aquela dívida porque sabia que era impossível o pagamento. Só que ele sai dali com aquela dívida paga e ele diz o quê? Ele acha um conservo seu. Aquele conservo devia uma mixaria para ele, sabe quantos? 100 denários, algo em torno de 2.500 a 3.000 reais. Algo fácil de se pagar, apenas alguns meses de trabalho. Então, aquele conservo dele diz a mesma coisa. Ser propício para comigo, né? Tem paciência e eu vou te pagar tudo. Apenas 2.500 reais de dívida. Ele acabou de ser perdoado 2 bilhões. E o que ele diz para aquele conservo? Não vou perdoar. E não perdoa. Mas você sabia que essa parábola ela é apenas uma analogia em relação a mim, a você e o nosso Deus e o nosso próximo? Nós tínhamos aquela dívida impagável para com o nosso Senhor. Impagável. Nós poderíamos trabalhar 165 mil anos, não conseguiríamos pagar. Juntando todas as nossas bondades, seria impossível o pagamento dessa dívida. Então, o que Deus faz? Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz, pagar o preço da nossa dívida. Tanto é que Paulo diz, né? Olha, o escrito da dívida que era contra nós, Deus encravou na cruz. Jesus Cristo paga a nossa dívida. Aquela dívida impagável. Agora, essa mixaria que sobra, que aquele conservo devia para aquele servo, sabe o que é? É o erro do seu filho, da sua esposa, do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã. Com base em tudo aquilo que Jesus Cristo perdoou a mim e a você, toda a nossa dívida, ele diz assim, olha, se eu te perdoei tanto, você não é capaz de perdoar o seu próximo? Você não consegue perdoar esse um que erra tão pouco? Eu sei que às vezes tem alguns erros que são difíceis de engolir, como por exemplo um adultério, deve ser terrível. Mas ainda assim, o que é um adultério comparado com toda a nossa dívida que nós tínhamos para com o Senhor? O que é uma trairagem? O que é alguém falar mal de você, escrever mal de você, espalhar mentiras a seu respeito, comparado com tudo aquilo que Jesus Cristo perdoou, com toda a sua dívida? Então eu e você precisamos entender que o Senhor nos perdoou e por causa dele nos perdoar, nós conseguimos perdoar o próximo. Se você, meu irmão, não consegue entender essa mensagem do Evangelho de que você é mau, que você é pecador, você não vai conseguir ter paciência com o próximo, você não vai conseguir ter misericórdia do próximo. Tem um livro maravilhoso chamado Quando Pecadores Dizem Sim. Eu aconselho todos aqueles que forem casar lerem este livro. Até quem é casado, né? Não tem problema. Quando pecadores dizem sim, ele diz exatamente a importância de você entender que num casamento estão se juntando duas pessoas pecadoras e seus filhos serão pecadores e precisam e necessitam da graça de Deus. Se você vai para um casamento sabendo que você é pecador, você vai conseguir ser longânimo com seu cônjuge, você vai conseguir ter mais paciência com seu filho. Ou se você não precisa, né? Apenas olhar para o seu passado, olha o tanto de trabalho que você deu e às vezes você exige tanto dos filhos. Se eu e você entendemos que somos maus, é muito mais fácil de sermos pacientes e longânimos para com o próximo. Então, que você primeiro entenda a dívida que foi paga da sua vida, para que você possa também entender que você tem o dever de perdoar aquela pessoa que está ao seu lado. Sobre isso eu vou falar mais à frente, mas que de fato essa mensagem possa ser aí, né, firmada no seu coração, gravada no seu coração, para que o Senhor a cada dia mais possa abençoar a sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, seus filhos, toda a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, para que o Senhor possa abençoar a minha e a sua vida, a minha e a sua família, porque somente Ele pode ter misericórdia de nós.